Entrevista. Mundo digital pode deixar adultos e crianças dependentes. Em todo o planeta, a cada dia aumenta o número de pessoas dependentes de celulares, jogos eletrônicos e internet. Em muitos casos, adultos e crianças passam várias horas conectados e deixam, inclusive, de cumprir suas obrigações. A dependência gera transtornos e pode exigir tratamento. Para falar sobre o assunto, iremos conversar agora com a psicóloga Luciene Casarotto. Bom dia, Luciene. Bom dia. Lu, esse assunto é muito interessante, né? Enquanto a gente conversava para criar essa pauta, eu acho que não tem um assunto mais atual que esse e mais necessário do que esse nesse momento, no que se refere a planejamento familiar, inclusive, não é? Porque as pessoas às vezes estão deixando de trabalhar, a criança está deixando de fazer seus deveres escolares ou de brincar, não é? Que é algo que caracteriza a infância. Então é um assunto muito interessante. Pois é, um assunto muito recente e que tem causado alarme, né? Tanto aos médicos quanto aos psicólogos, porque cada vez mais as pessoas têm procurado, né, ajuda por perceber, né, que a tecnologia, celulares, tablets, computador, videogames, tem ocupado um espaço bastante importante da rotina. Agora, Luciene, é correto falar que celulares, jogos eletrônicos e internet geram dependência? Chega a esse ponto? Sim, e é interessante que já é comparado, né, por pesquisadores aí à dependência química. Né, o que diferencia a dependência pelos celulares, pelos jogos, pela tecnologia, é a substância química, né? Que o dependente não ingere uma substância, mas o processo psicológico e o processo mental da dependência é praticamente o mesmo da dependência química. Né? O mecanismo que nós temos de recompensa, ele é ativado. E aí é jogado para o organismo várias substâncias, né? A principal delas é a dopamina, que é o hormônio do prazer. E como o tempo de atuação no organismo é muito curto, então gera um processo que a pessoa precisa repetidamente estar conectada ou estar no jogo para que essa sensação de prazer venha à tona. Né? Quando ela não está conectada, não está legal. Não está legal, né? Nós já sabemos que a pessoa, a gente já consegue definir, né, um dependente tecnológico, porque os sintomas muitas vezes é parecido daquela pessoa que tem síndrome do pânico, né? Então chega aquela inquietação, aquela tristeza, aquela angústia. Nada tá bom. Nada tá bom porque está longe da tecnologia. Não encontra prazer em outras atividades. A fonte exclusiva de prazer é a tecnologia. Luciene, a pessoa está no almoço de domingo com a família na casa dos avós. Tem vários tios, vários primos, mas ela quer ir embora para conectar. Ou se ela está no almoço, ela fica o tempo todo no celular. Isso. A pessoa acaba deixando, né, o dia a dia, acaba deixando a rotina e os momentos que seriam de prazer para estar preso à tecnologia. Esse é um dos indicadores, né, de que há uma dependência. É um dos indicadores. Naquela pessoa que não deixa o celular para nada, né? Tá comendo, tá no banho, tá dormindo, deixa as atividades rotineiras, trabalho ou rotina doméstica, ou mesmo os cuidados com os filhos, né? Para poder estar o tempo todo ali conectado. Chega a dar pena às vezes, né? Chega a dar pena. E o interessante é que, assim, ao mesmo tempo que nós temos já uma parte da população, principalmente dos adultos, que estão começando a ficar mais conscientes do uso, nós temos, assim, uma população enorme de crianças e jovens, né, que ainda cada vez mais estão adentrando aí ao mundo tecnológico sem conseguir sair. Entendi. Eu vejo pessoas, inclusive jovens, às vezes, aos finais de semana, sentado em alguma mesa de restaurante, que eles não conversam. 20 pessoas, 20 garotos, às vezes, não é? Ali não há mais interação, né? Ficam os 20, às vezes. Todos conectados. Né? É interessante, Sandro, a gente saber que o desenvolvimento neurológico de uma pessoa, ela se encerra aos 21 anos.
Então, até os 21 anos, quando eles acham que já são maduros, suficientes para viver a vida deles, o desenvolvimento neurológico ainda está acontecendo. Então, por isso que crianças e jovens, adolescentes, são considerados mais vulneráveis ao uso da tecnologia, porque eles não conseguem sozinhos ter o controle das situações, principalmente essas situações que exigem regras, né? Existe controle, e para controlar os próprios impulsos. Então, até os 21 anos, é necessário que exista um adulto ajudando a eles a controlarem, né, esse uso indiscriminado, tanto de jogos de videogame, quanto de celulares, tablets e computador, enfim. Então, é uma população que está em risco, porque sozinho eles não conseguem. Muitas vezes os pais são aliados, porque ao mesmo tempo em que as crianças e os adolescentes, os jovens estão conectados, os pais também estão. Aí todo mundo ali acaba sendo dependente, uns mais, outros menos. Exatamente, acabando essa interação, né? Relação pai-filho, mãe-filho, enfim, não existe mais, né? Se você, ouvinte da Rádio Vinícola, o telefone está liberado, Cássio, quiser perguntar alguma coisa para a psicóloga Luciene Casarotto, ligue para a gente e você, desejando, você pode conversar com ela ao vivo, ou então o Cássio ele vai anotar a sua pergunta e aí a gente faz aqui no ar para você, tá bom? Luciene, até nós achamos ontem num site, se eu não me engano, ligado à Rede Globo. Sim, G1. É o G1, não é? Que 20 sintomas ou sinais dessa dependência. E alguns sintomas realmente, quando a gente lê, por exemplo, a gente fica um pouco, né, até impressionado, não é? Porque a pessoa realmente deixa a produtividade no trabalho cair e ela não consegue fazer mais nada. Uhum. Eu acho que é interessante a gente perceber, né, que, por exemplo, hoje até grandes empresas já bloqueiam até o uso de redes sociais, até mesmo da internet dos computadores aí dos seus funcionários por conta de não conseguir ter o controle sobre eles. Mas é interessante que se a gente, né, até comentou que se o uso da tecnologia é a única fonte de prazer que a pessoa tem, como que ela vai se desenvolver bem no trabalho? O trabalho, então, não é fonte de prazer. Então, a tecnologia entra aí, né, como a fonte de prazer ali também dentro do trabalho. Então, eu deixo a minha rotina de lado e vou fazer aquilo que é bom. Né? Por isso que é interessante a gente começar a pensar em outros meios de sentir prazer, né? Fazendo uma caminhada, praticando um exercício, conversando, né? No mundo real. No mundo real. Se antigamente a gente saía na porta, sentava os vizinhos todos para bater papo no fim do dia, hoje você não sabe mais nem o nome dos seus vizinhos. A família não tem o costume mais de combinar, olha, vamos todo dia fazer uma refeição, pelo menos juntos, para que cada um conte um pouquinho de como foi a sua rotina. Tudo isso está ficando de lado, né? Cada um come no seu quarto, cada um come num horário, cada um tem os seus afazeres, não tem mais uma reunião, né, de família, de amigos, onde possa todo mundo sentar, conversar, sem uma conexão. Então, as relações estão sendo substituídas. Então, quando há um prejuízo no âmbito do trabalho, no âmbito escolar, do trabalho, da saúde, do sono. E tem gente que perde o sono. Eu ia perguntar isso para você daqui a pouco. Sim, quando há prejuízo em todos esses âmbitos, né, acho que encaixa nesses 25 sintomas aí de um dependente, é hora de procurar ajuda. É interessante porque uma amiga, uma pessoa muito querida, hoje ela comentou 3 horas da manhã, olha, eu não consigo dormir. Eu ainda escrevi para ela, ouve a entrevista que a Lu vai conceder hoje pra gente lá na Rádio Vinícola, porque a pessoa 3 horas da manhã ela tá digitando. Pois é, a pessoa não consegue se desligar, né? E fala assim, mas é a síndrome do pensamento acelerado que causa isso. Não, eu acho que é o contrário, né? Esse uso em excesso da tecnologia vem trazendo comorbidades, né? Que é a depressão, que é o transtorno de ansiedade, fobia social, a pessoa deixa de sentir segurança em sair na rua, ela só fica em casa. Ela tem medo de sair, é um medo que impede mesmo de qualquer tipo de relação que não seja dentro de casa,
ao uso da tecnologia, né? Então, traz as comorbidades, transtorno do sono, a pessoa já precisa ficar ali conectada até a madrugada para para interagir, né? O que está acontecendo no mundo enquanto a maioria dorme. Não está acontecendo nada, né? Mas ela precisa de saber. Ela precisa estar ali, atuante 24 horas no dia. E se ela não está, é onde ela não se sente bem. Não se sente bem. E interessante que você está falando, vai gerar outras consequências. A pessoa, por exemplo, vai ganhar peso. Sim, claro, claro. Não se mexe mais, né? Então, o cérebro fica atrofiado, porque no raciocínio o cérebro tem que ter exercícios mentais, né? Claro, jogar um xadrez, por exemplo. Claro, claro. Né? E o corpo físico, né, Lu? Assim, nós já trabalhamos numa equipe aí multiprofissional, né? E esses tempos eu conversei com um oftalmologista, que ele até me disse que fica impressionado com a quantidade de crianças que estão chegando no consultório, encaminhados pela escola, com estrabismo. Então, verificou-se que assim, as crianças estão ficando muito mais estrábicas porque elas ficam muito perto do tablet ou do celular. Então, como não tem o desenvolvimento neurológico completo, acaba atrapalhando a visão. Por outro lado, terapeutas ocupacionais, ortopedistas, né, recebendo tanto crianças quanto adultos com dificuldade de coordenação, tanto a coordenação motora fina quanto a coordenação motora grossa. Porque a pessoa fica só ali o tempo todo sentado, não precisa se mexer, né, na frente do computador ou do celular ou do tablet, enfim. Então são problemas de todas as áreas da saúde, né? Psicológico, porque nós sabemos que nós, como humanos, precisamos da interação com outro humano. Como ficamos nós se interagimos só com uma máquina? Interessante. Voltando nessa questão do trabalho, Luciene, eu estava conversando com duas pessoas que trabalham em duas empresas diferentes, uma na cidade e outra na zona rural. E essas duas pessoas me contaram a mesma coisa. Os proprietários dessas empresas determinam, existem papéis espalhados pela empresa dizendo proibido usar celular. Os funcionários não obedecem, não aceitam, de modo que se o proprietário quiser resolver o problema, ele tem que mandar todo mundo embora. Sim. Ou seja, é uma situação tão extrema que a pessoa fala assim, me manda embora, mas eu não vou deixar aqui de dar as minhas olhadinhas nas minhas páginas sociais. Aí mostra para nós, né, o quanto o uso do celular tem causado prejuízo à nossa vida, porque se você opta pela tecnologia ali no lugar do teu trabalho, que é tão importante também, né, tá mostrando para nós que existe um problema. Né? Até interessante que quando nós recebemos pessoas com esse tipo de problema no consultório, a primeira investigação que vamos fazer é no sentido de que vamos entender que lugar que a tecnologia está ocupando no lugar dessa pessoa, no lugar da vida dessa pessoa. Como a tecnologia substitui todas as outras relações. Então é uma pessoa que de alguma forma já era depressiva e com o uso foi ficando cada vez mais isolada, né, da vida social ou mesmo da vida do trabalho. Então tentar entender, né, porque a tecnologia ela vem substituir alguma coisa que não está legal. Porque se tiver tudo bem, você tem outras fontes de prazer, você não vai ficar ali. Você pode sair, deixar o celular por um tempo em casa, ou se acabar a bateria, você suportar, né, até a recarga acontecer novamente, ou você ter a oportunidade de recarregar esse celular num outro momento, né, de andar com o celular, por exemplo, na bolsa, né, correndo risco de tocar e de uma mensagem apitar e você não vê. As pessoas andam com o celular na mão, né, para ser imediatista, né, tocou, apareceu uma mensagem, eu tenho que responder na hora, eu tenho que estar atenta a tudo. Tem causado prejuízos, né, tanto na vida profissional quanto na vida familiar. Luciene, eu quero também destacar mais duas situações com relação a esses sintomas de dependência, que um deles sempre tirado desse site da Rede Globo, não é? Quando a pessoa diz a si mesma, né, só mais uns minutos, e ela sai, não, já estou saindo, e passa a tarde e a noite inteira, ela não saiu, porque ela se engana, não é? E quando a pessoa também está conectada e quando vê, acaba o sinal, ela enlouquece.
que você pode dizer sobre isso também? Essas são as comorbidades que nós falamos, né? Que sempre a dependência, não importa em que, vem acompanhado de comorbidades, né? Que a pessoa, nesses casos, né, os sintomas sempre emocionais, né, gerando alguns distúrbios e alguns transtornos. Então, se a pessoa, né, já tem alguns desses sintomas que você fala, está na hora de procurar ajuda. Aliás, às vezes até passou do momento de procurar ajuda, né, de estar atento à própria vida, à própria rotina. O tratamento geralmente é psicológico, mas se vem acompanhado de outras comorbidades sérias, como a depressão, como o transtorno de ansiedade, a fobia social, é também psiquiátrico, né? Então, os dois tipos de tratamento. Muitas vezes é necessário entrar com medicação mesmo, principalmente em casos mais graves, onde a pessoa não consegue desconectar, onde a pessoa não consegue se alimentar, porque acaba trocando, às vezes, a alimentação por estar ali, né, na frente do computador, do celular, do tablet. Quando ela já não consegue organizar mais a rotina, parece que o dia é muito curto perto de tudo que tem para fazer. Ou seja, né, ela passa muito tempo na tecnologia, esquecendo que ela tem outras obrigações. Então, está na hora de procurar ajuda. E quando a criança também já não brinca mais, né? Isso é um problema da criança e do adolescente também, não só do adulto. Então, a criança não brinca, ela não vê mais alegria, né, em fazer as artes de criança, que é tão comum, para ficar só na frente do tablet, é um problema. Questão das redes sociais, quando as pessoas têm necessidade das curtidas, né? Uhum. Eu sempre vejo isso, e até tem uma pessoa que eu conheço que às vezes coloca uma foto no Facebook e vê lá, nossa, tal dia deu 150 curtidas, hoje eu tive 50. O que está acontecendo? Tal pessoa não curtiu a minha foto, será que não é mais meu amigo? Então, umas coisas assim, a pessoa tem necessidade de ter uma curtida para se sentir útil para o outro. E ainda cobra publicamente, e ainda Carol. Cobra, né? Uma coisa essa eu não tinha visto ainda. Não, isso é muito comum. Falta de necessidade, né? É até interessante, né, que uma das questões que levam à dependência é a liberação dessas substâncias, né, que traz a sensação de prazer. E uma segunda questão que já é estudada também é o narcisismo, né? Porque 90% das pessoas que usam as redes sociais, elas falam de si mesmas, né? Com fotos ou com relatos pessoais. Tem pessoas que você sabe o que comeu a semana inteira, o que vestiu a semana inteira, porque é constantemente, né, essa busca de... É um livro, né? Antigamente se existia diário e era trancado a chaves, né? Hoje existe Facebook, qualquer um vê o que você colocou. Bate foto no espelho, né? Exatamente, Então, essa questão narcísica, né? As redes sociais alimentam, né, o narcisismo da pessoa. Então, ela precisa estar ali, saber que as pessoas estão olhando, né, que é o mais felizes, interessante. Né? É isso que Exato. Às vezes a pessoa é depressiva, triste, sim. tem ninguém, mas lá ela se mostra uma coisa totalmente diferente do que ela é, uma pessoa feliz, extrovertida, e às vezes não é isso. Né? Então ela mostra uma vida para o outro, né? E só existe prazer quando existe a curtida. Se não é a curtida, então a pessoa pode entrar até naquela alteração de humor, ficar depressivo, ficar chateado, né? Ou à medida que as pessoas vão curtindo e vão falando, vão comentando, a pessoa vai se sentindo melhor, né? Até uma questão de aprovação. Será que as pessoas me aprovam sendo assim? Imagina. Então, existe todo um comportamento aí por trás, né, da sua maneira de usar as redes sociais. Agora, eu penso, não sei se isso tem algum sentido, ô Lu, por exemplo, até 2008, 2009, a internet no Brasil ela ainda era restrita a poucas pessoas. Sim. Já era popularizada, mas eram as classes sociais mais abastadas que tinham internet. De 2009, 2010 para cá, realmente as classes B, C, D e E começaram a ter acesso à internet. Ou seja, nós somos a primeira geração que, de forma massificada, está tendo
acesso às redes sociais. São milhões de brasileiros aqui com acesso às redes sociais. Ou seja, isso está acontecendo pela primeira vez de 6, 7 anos para cá. Será que aquela coisa de que quem nunca comeu doce quando come se lambuza? Ou seja, será que tem que acontecer isso nesse primeiro momento para que daqui a alguns anos nós mesmos que estamos conectados, a gente vai enxergar que não precisa de tudo isso, ou seja, nós mesmos vamos nos distanciando, porque eu estava lendo um especialista falar que o Facebook, ele não tem mais 10 anos, porque a cada dia milhares ou milhões, eu acredito que milhares, de contas são encerradas no mundo, ou seja, ele chegou no cume da montanha, a cada dia se criava milhares de contas. Agora ele começou a cair, a cada dia se encerram. O que eu fico pensando é se não aparecerão outros aplicativos, né, com a mesma que vai substituir, porque o Orkut já foi substituído pelo Facebook, né? Mas o que a gente espera, né, que as pessoas acabam se conscientizando, porque já é uma alerta da Organização Mundial de Saúde, ainda não foi feita a classificação desse tipo de dependência, né? Então no CID, que é o nosso manual de classificação das doenças, ainda não existe a doença por a dependência de jogos ou da internet. Ainda não existe. Mas ele está em construção e ano que vem lança a 11ª edição e já vai existir, né, segundo as informações que nós temos, que vai existir já a classificação das doenças por jogos. Porque existe a classificação das doenças por jogos de cartas, onde existe o dinheiro envolvido, né? Mas jogos de videogame e computador ainda não existe, mas ano que vem já entra na classificação das doenças mentais. Hoje é classificado pela CID, quando nós recebemos esses tipos de transtornos, como transtornos de hábitos e impulsos. Então não é específico, é outros transtornos. Mas a partir do ano que vem já vai ser classificado. Então nós teremos já aí mais um transtorno novo para poder tratar. Entre tantos, hein? Entre tantos, né? Será específico, né? E acredito que se tudo continuar como está, vai ser incluso também o transtorno por dependência da internet aí, da conexão, né? De alguma forma isso vai ser classificado. Abre uma especialidade para você também, né? Pois é, mas na USP, Rio de Janeiro e São Paulo já existem instituições que dão atendimento gratuito para as pessoas que são dependentes de jogos e de internet. Porque já se reconhece o dano que causa na vida da pessoa. A pessoa fica sem comer muitas vezes. Né? Sim, sim. Sem comer até sem dormir, sem ir no banheiro, sem cumprir rotina. Crianças estão tendo dificuldades na escola, né? Por quê? Porque a criança, a gente sabe que as brincadeiras, as formas de interação alteram o funcionamento do cérebro da criança. Imagina uma criança que ela ela não tem incentivo para brincar, para usar a criatividade, para interagir com outras pessoas. Como essa criança vai ser na escola? Então, né, a Associação Americana de Pediatria já faz um alerta. Mães e pais, até 2 anos, as crianças não podem estar frente à tecnologia. Até os 2 anos. Mas os pais dão o celular pro bebê com galinha pintadinha. Por quê? Porque percebeu-se que a criança está tendo um atraso na fala, porque ela não tem ninguém que conversa com ela. O celular, né? Então, quer dizer, ela está na frente de uma máquina, não há interação. Né? Então, a criança não é estimulada a conversa, a brincadeiras. Às vezes é estimulada a ficar quieta até, né? Mas celular. Essa é a intenção, né? De quando você dá um tablet ou um celular para a criança, quietar, para não fazer bagunça. Ah, então eu vou sair, eu vou num restaurante, levo o tablet e dou para o meu filho. Ele não me atrapalha. Ele não vai me atrapalhar. 10 anos que passam o tempo todo com a cabeça abaixada na mesa. Então, quer dizer, são recomendações... Eu penso, como o pai e a mãe permite isso? Pois é. E já são recomendações internacionais. Né? Então, crianças que ficam muito frente à tecnologia, têm dificuldade de sono para dormir. Uma criança que não dorme é uma criança constantemente irritada.
Criança que não dorme, não cresce. Então, uma situação vem causando várias outras situações. É muito sério. Bom, nós estamos conversando e conversamos, não é, com a psicóloga Luciene Casarotto, não é, esteve aqui no programa Jornal da Cidade falando sobre essa questão relacionada à dependência das redes sociais, tablets, computadores, internet. E eu queria que você finalizasse, Luciene, dizendo como que nós podemos usar com sabedoria toda essa tecnologia que está à nossa disposição. Sandra, eu costumo usar uma frase, né, que fala assim, que tudo que é demasiado na nossa vida vem mostrar para nós que existe um problema. Então, nossa vida precisa ter o quê? Controle, discernimento, sabedoria. Então, se eu como demais, vai me ocasionar um problema. Se eu durmo demais, eu vou ter algum problema com isso. Tudo que é demais na nossa vida traz prejuízo, inclusive o uso da tecnologia. A tecnologia, ela veio para nos ajudar, né? Ela nos ajuda muito. Hoje nós conseguimos nos desenvolver bem mais, até mesmo no trabalho, se há tecnologia, porque facilita a nossa vida. Mas as pessoas têm usado a tecnologia em forma de substituir o trabalho, de substituir as relações, de substituir o convívio, de substituir a atenção que se dá aos filhos. E isso nos mostra, né, que nós temos hoje famílias desestruturadas, sim, por conta da tecnologia. Nós temos filhos carentes por conta da tecnologia. Nós temos pessoas que não conseguem mais ter um relacionamento saudável, né, de longa data, por conta da tecnologia. A tecnologia destrói casamentos, destrói relações, destrói trabalho. Então, a gente tem o controle. Não há mal em usar a tecnologia, mas não deixar que ela nos use o tempo todo, né? Então, usar com muita sabedoria, muito horário, discernimento, né? Com horário, disciplina, né? Ela só vem para nos ajudar, mas nós que não estamos sabendo usá-la de acordo. Esses dias eu perdi um amigo por causa disso, Lu. Ele me mandou uma mensagem, não respondi na hora, ele achou ruim, eu falei, meu amigo, sou obrigado a responder. Pois é, e muitas questões a gente precisa pensar, a gente precisa elaborar uma resposta, né? Eu estou fazendo outra coisa. Eu vi que ele me mandou a mensagem, mas eu estou trabalhando. Pois é, mas o imediatismo que isso gera na vida da pessoa, né? Mandei passeá-lo. Porque se a gente não estabelecer prioridades na nossa vida, né? Estabelecer o que é importante, não é? Para mim não é importante responder no momento que a pessoa quer que eu responda. Se você não viu a mensagem, ou se você na hora não respondeu, ou se você protelou, né? Às vezes até para elaborar uma resposta que seja de acordo com a pergunta, tudo. Isso já é motivo para falar que você não está antenado, ou que você não gosta. Não deu atenção. Né? Você não dá atenção. Isso é muito sério aí, já é um dos sintomas, né? De uma dependência que a tecnologia causa. E as consequências dela, né? Quando eu mando uma mensagem para alguém que eu percebo que a pessoa visualizou e não respondeu, eu penso, ela não pôde responder, ela está numa situação que não foi possível. Quer dizer, eu penso o melhor da pessoa, não penso o pior. Né? Sim, claro. E se ela não respondeu hoje, amanhã cedo, ou quando for possível, ela vai responder. Né? Agora já acredita que você não respondeu, você não está dando atenção, então eu acho que nós também não podemos ser escravos nem da tecnologia, nem dessas pessoas que nos exigem. Sim, às vezes o problema, a questão é dela e não sua, né? Isso. O imediatismo é dela e não seu. Sim. E nós, assim, dentro da área de saúde, acabamos que temos um problema em mãos, né? Até alguns conselhos aí, conselho de medicina, até mesmo de psicologia, tem cautelado um pouco isso, porque as pessoas querem fazer consultas via WhatsApp, consultas via Facebook, e inviabiliza o nosso trabalho, né? Acho que eu não vou mais fazer umas perguntinhas para você, não, viu? Não é isso, né? Mas, eu tô com um sintoma assim, ou eu tô doente, o que eu faço, né? Alguns médicos, olha, eu preciso fazer uma consulta, né? Eu não posso receitar um medicamento, no caso dos médicos, sem ver a pessoa. Sem fazer uma consulta, Vários né? médicos falam isso, né, Sandra?
Foi? Vários médicos que vêm aqui. Falam, né? relatam isso. Eu sei, porque é uma queixa recorrente, né? E o psicólogo também, doutora, eu tô passando por isso. O que é? Não sei o que é. Né? E se você fala, não sei responder, então você não é um bom profissional. Né? Só tem sem dinheiro. Exatamente. Que é o dinheiro da consulta. Então tem nos colocado em situações muito complicadas também. É bom, né? A tecnologia é ótima, mas a gente tem que ter cautela com o uso, né? Sim. Eu não posso dar um diagnóstico, eu não posso fazer uma consulta ali por algumas palavras escritas, né? O ser humano é muito mais complexo do que isso. Sim, né? É verdade. Bom, Lu, obrigado, viu? Dava para continuar a conversa. Quanta coisa que não entrou, né? Então. Que a gente preparou aí. Mas é uma outra oportunidade, nós continuamos o assunto. A Lu tá com 2 folhas cheias ali que ela não usou metade, né? Eu usei uma página, tem mais 3 lados aí. Tá vendo? Mas numa próxima, então, você continua, tá bom? Sim, eu fico à disposição. E é sempre um prazer poder estar aqui com vocês. Jornal da Cidade.